Olá a todos! Na aula de hoje vamos dar continuidade sobre o assunto produto escalar, onde nós vamos apresentar uma outra aplicação do produto escalar, que no caso seria para uma ferramenta para calcularmos ângulos entre vetores. Então aqui nós temos o vetor U, com a origem no ponto A, o vetor V, e este vetor aqui é o vetor U menos V. Afinal de contas, se você pegar o vetor V mais este vetor, bem, se você saiu daqui e chega aqui, o resultado dessa soma tem que ser o vetor U. Então, a única possibilidade que existe é esse vetor aqui ser justamente o U menos V, que aí U menos V mais o vetor V, os V se cancelam e sobra só o U. Então, posto esses vetores, vou considerar θ o ângulo formado entre U e V. E observe que aqui vou sempre trabalhar com ângulos em radianos. E na videoaula passada, eu apresentei uma propriedade que envolvia norma de U mais V ao quadrado, onde era a norma de um vetor ao quadrado, mais norma do outro vetor ao quadrado, mais duas vezes U escalar V. Bem, se você troca o mais pelo menos, aqui tem o menos. Então, a dedução é análoga, até sugiro para efeito de exercício que pratique essa dedução. E existe um outro teorema que nós temos à nossa disposição, que ela é vinda do ensino médio, apesar de que nem todos os alunos do ensino médio viram esse teorema, mas é um assunto lá, qualquer coisa posso fazer uma demonstração à parte, que é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma versão generalizada do teorema de Pitágoras. É mais ou menos o seguinte: você tem três lados do triângulo e alguém você vai adotar como hipotenusa, mesmo não sendo. Então vamos adotar como esse camarada aqui sendo a nossa hipotenusa. Então seria hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Só que como o seu triângulo não é o triângulo retângulo, você paga uma taxa. E essa taxa é o quê? Menos duas vezes a medida dos lados que compõem o ângulo, que é oposto à sua hipotenusa de estimação, vezes o cosseno do ângulo. Então isso é lei dos cossenos. No caso particular, onde esse θ é π sobre 2 radianos, ou seja, 90 graus, lembre-se que cosseno de π sobre 2 radianos é igual a zero. Então isso aqui iria sumir e aí nós teríamos exatamente o teorema de Pitágoras. Não sendo o triângulo retângulo, você paga essa taxa de menos duas vezes o produto dos lados dos catetos vezes o cosseno do ângulo entre esses catetos. Catetos entre aspas, né? Só uma figura de linguagem aqui para entender a explicação. Agora, se vocês juntarem essas duas informações, ou seja, quando a gente junta 1 e 2, observe o seguinte: eu posso até fazer diferente. Vamos fazer a conta 2 menos 1 para facilitar ainda mais a visualização. Então, vou pegar a equação número 2 e vou subtrair pela equação número 1. Então, vou fazer de baixo menos a de cima. Então, do lado esquerdo vai dar zero. Lembre-se que aqui a gente está falando de números, porque a gente está falando de módulo de vetor. Esse norma de U ao quadrado cancela, esse cancela. O que sobra do lado direito é menos 2 vezes norma de U, norma de V, cosseno θ, que é o de baixo, menos o de cima. Só que aí menos com menos fica mais, duas vezes o de cima, que é o escalar V. Então, aqui vai ficar duas vezes o escalar V. Agora é só passar para o outro lado, simplificar por 2. O que nós vamos ter aqui, vou até destacar com uma outra cor, é que o produto escalar de U por V, cancela o 2, né? Passa para o outro lado, vai ficar com o sinal positivo. Então vai ser norma de U, norma de V, vezes
cosseno θ. Então, essa fórmula que vocês estão vendo é a forma geométrica do produto escalar. É uma outra forma de se calcular o produto escalar. Ou seja, o produto escalar de dois vetores é norma de um vetor vezes norma do outro vetor vezes o cosseno do ângulo formado pelos vetores. Então, como é que essa fórmula, que é a forma geométrica do produto escalar, irá nos ajudar a calcular ângulos entre dois vetores? Então, vamos para o nosso exemplo numérico. Então, vamos calcular o ângulo formado por esses dois vetores, usando a seguinte fórmula. Nós temos aqui o produto escalar de U e V, que é norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo formado entre U e V. Nesse caso, nosso objetivo é descobrir quem é θ. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar cada um desses personagens e calcular de maneira separada. Antes, a gente pode até ir um pouco mais direto na nossa conta. Daqui, a gente pode isolar o cosseno de θ, primeiramente. Então, o cosseno de θ é igual a, passa esse cara para o outro lado dividindo, vai ser produto escalar de U por V, dividido pela norma de U, vezes a norma de V. Professor, mas se for zero, porque passou para o outro lado dividindo, se for zero, você não consegue calcular o ângulo entre os dois vetores. Então, aqui também conseguimos visualizar tranquilamente que o ângulo entre esses dois vetores não é zero, então logo a norma desses vetores não será zero. Então vamos calcular os personagens separadamente. Então aqui eu vou chamar de equação número 1. Guarda isso como se fossem, por exemplo, uma massa para esquentar, deixa a massa descansando. Vamos calcular as componentes primeiro. Então, primeiro vamos calcular o produto escalar de U por V. Então, para calcular o produto escalar de U por V, como é que a gente faz mesmo? Primeira coordenada vezes a primeira coordenada, que nesse caso vai dar menos 1, mais segunda coordenada vezes a segunda coordenada, que dá 2, mais terceira coordenada vezes a terceira coordenada, que é 8. Na hora que a gente realiza essa conta, vai dar 1 mais 8, 9. Então, produto escalar deu 9. Agora, vamos calcular aqui a norma do vetor U. Como é que a gente calcula a norma do vetor U mesmo? É a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, a gente vai pegar aqui 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 16. Então, vai dar raiz de 18. E se preferir, nós podemos simplificar a raiz de 18. Porque 18, se a gente for simplificar, aqui dá 2, 9. Aqui eu estou fatorando nesse caso. Aqui dá 1. Observe que é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. Pronto. 2 vezes 3 ao quadrado, raiz de 18, é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. Só que isso aqui nos leva a 3 vezes raiz de 2. Lembre-se de novo. 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Então é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. Agora nós vamos calcular a norma de V. Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, que nesse caso é menos 1 ao quadrado mais
2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 4, aqui vai dar 4. Então, vai dar 9, raiz de 9, 3. Então, eu vou substituir nessa fórmula número 1 aqui. Vou apagar essa expressão e vou continuar a conta daqui. Então, em 1, nós vamos ter cosseno θ igual a produto escalar deu 9. Norma de U é 3 vezes raiz de 2. Norma de V é 3. Então, aqui vai dar 3 vezes 3, 9, que simplifica. Então, aqui vai dar cosseno de θ igual a 1 sobre raiz de 2. Podemos racionalizar. Então, o cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. E qual é o ângulo de 0 a π? Porque lembre-se que ângulo entre dois vetores vai de 0 até π. Então, qual é o ângulo de 0 até π? Que o cosseno de θ dá raiz de 2 sobre 2. Só tem uma possibilidade. Seria o θ ser igual a π sobre 4 radianos, que seria popularmente conhecido como 45 graus. Mas é bom ir se acostumando com radianos. Então é assim que nós calculamos ângulos entre vetores. Ainda existem algumas observações que podemos fazer graças a essa aplicação, a essa fórmula laranja aqui. Vamos a essas observações. Observações. Então, repetindo mais uma vez a forma geométrica do produto escalar, a primeira observação que podemos fazer dessa fórmula, vou chamar isso aqui de 1, é o seguinte: se os vetores U e V, se U é diferente do vetor nulo e V também é diferente do vetor nulo, e além disso, o vetor U é ortogonal ao vetor V, se você parte, quer dizer, vou até melhorar aqui. Se você considera U e V vetores não nulos, U é ortogonal a V se e somente se o produto escalar entre eles é igual a zero. O que eu quero dizer? Se você partir do pressuposto que os vetores U e V são não nulos, dizer que eles são ortogonais é a mesma coisa que dizer que o produto escalar entre eles dá zero. Por quê? Porque, bem, vamos começar para cá. Vamos assumir que esse produto escalar deu zero. Mas, como os vetores são não nulos, um produto de 3 números que dá zero, um dos fatores tem que ser iguais a zero. Como esses dois não podem ser iguais a zero, porque os vetores são não nulos, isso quer dizer que o cosseno de θ é zero. Como o θ é de 0 até π, que tem a ver com ângulos entre dois vetores, então a única possibilidade para o cosseno de θ dar zero é se θ for igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus, que é exatamente o que quer dizer esse símbolo, né? Que os vetores U e V são ortogonais. Agora vamos para a recíproca. Se U e V são ortogonais, isso quer dizer o quê? Que o ângulo formado entre eles é de 90 graus, ou seja, π sobre 2 radianos. Ou seja, basta trocar o θ por π sobre 2, cosseno de π sobre 2 dá zero, logo o produto escalar dá zero. Então, essa é a primeira observação, que nós temos uma ferramenta eficaz para identificar quando que dois vetores são ortogonais. Uma segunda observação é o seguinte, que a gente pode, na hora que você calcula, porque esse número aqui ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Nas próximas aulas vou me aprofundar em quais situações é positivo e em quais situações é negativa, mas basta você observar o cosseno de θ. Só que observe o seguinte, que
Quando você calcula o módulo, aí agora eu estou falando módulo, não norma. Quando você está falando do módulo do número produto escalar de U por V, isso teria que ser o módulo disso tudo, que por sua vez é igual a isso vezes o módulo do cosseno, só que o módulo do cosseno é menor ou igual a 1. Ou seja, o módulo disso aqui é menor ou igual a norma de U vezes a norma de V vezes 1. Só que 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Essa desigualdade que vocês estão vendo, ela tem um nome, ela é conhecida como a desigualdade. É a desigualdade de... Agora eu vou ter que olhar aqui na minha cola para não errar o nome das pessoas, né? Cauchy é mais fácil. Cauchy-Schwarz. S-C-H-W-A-R-S. Então, essa desigualdade que você está vendo é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Ela tem uma importância teórica muito grande. Para o nosso curso de Geometria Analítica aqui, nós não vamos usar tanto assim, mas em outros cursos, essa desigualdade é extremamente relevante, até mesmo para criarmos estimativas. Então, vale a pena, vamos dizer assim, a menção honrosa para essa desigualdade, que realmente é uma desigualdade muito importante. Mas para o nosso curso, essa primeira informação é extremamente relevante, identificar quando que dois vetores são ortogonais. Basta você calcular o produto escalar sendo igual a zero. Então, um dos grande resumo dessa aula é que nós somos capazes de calcular ângulos entre dois vetores simplesmente usando essa fórmula 1. Então, aproveitando a fórmula 1 e tentar ir mais rápido que o Vettel, vamos no nosso próximo exemplo. Vamos fechar a nossa aula com este último exemplo, sabendo que o vetor V com coordenadas 2, 1, 1 forma um ângulo de π/3 radianos com o vetor AB, que o vetor AB é determinado pelos pontos pelo ponto A com essa coordenada e B com essas coordenadas, onde o M é um valor que precisamos descobrir e o objetivo é justamente determinar o valor de M que cumpre essas condições. Então, o primeiro passo é calcular o vetor AB. Então, nosso vetor AB, como nós vimos nas aulas anteriores, seria o B menos A. Então, nesse caso, 4 menos 3, 1. 0 menos 1, menos 1. M menos menos 2, M mais 2. Então, calculamos o nosso vetor AB. Agora, o que nós temos é que o vetor AB forma um ângulo de π/3 radianos com o vetor V. Então, deixa eu até colocar essa informação aqui. Então, nós temos aquela fórmula do ângulo, né? Que o produto escalar de V por AB é igual a norma de V vezes norma de AB vezes o cosseno do ângulo formado por V e AB, que nesse caso seria o π/3 radianos. Então, cosseno de π/3. O que nós precisamos fazer agora é substituir as informações. Então, primeiro vamos para o produto escalar do vetor V com este vetor. Então, nesse caso, seria 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 1, menos 1, mais 1 vezes M mais 2, mais M mais 2. Isso é referente ao produto escalar, que é igual a norma do vetor V. Então, a gente tem que olhar para cá e calcular a norma do vetor V, que no caso é raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, que aí nesse caso vai dar raiz quadrada de 4 mais 1 mais 1, raiz quadrada de 6. Então, aqui vai dar
raiz quadrada de 6, raiz quadrada de... norma do vetor AB. Então, aqui vai dar raiz quadrada de 1 mais 1, 2, mais m mais 2 ao quadrado, porque, novamente, é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais m mais 2 ao quadrado, vezes cosseno de π sobre 3. Quanto que é cosseno de π sobre 3? O π sobre 3 é referente a 60 graus. Aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, que é bem útil aqui, nos indica que o resultado vai dar 1 sobre 2. Agora vamos simplificar, né? Então o que eu vou fazer? Vou passar esse 2 para cá multiplicando, só que aqui primeiro eu vou fazer as contas. Então aqui dá 3 mais m, multiplicado por esse 2, vai dar 2 vezes 3 mais m. Repetindo de novo, ó. Aqui vai dar 1, 1 mais 2, 3. 3 vezes 2, 6, mais 2m, que é igual a... Aqui na raiz quadrada posso juntar, já que é um produto, posso juntar. Então vai ficar raiz quadrada de 6 vezes 2 mais m mais 2 ao quadrado. Observe que esse 6 vai estar multiplicando tanto 2 quanto m mais 2 ao quadrado. Então, por isso que eu coloquei entre colchete. O que eu posso fazer agora? Elevar ao quadrado dos dois lados. Ao elevar ao quadrado dos dois lados, vou até fazer aqui direto porque estou prevendo uma certa falta de espaço. Então, eleva ao quadrado aqui. Eleva ao quadrado aqui. Aqui eu vou expandir. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui vai dar 36, mais 24m, mais 4m ao quadrado, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então dá 12 com vezes 2, 24, 24m, mais o quadrado do segundo, que é 4m ao quadrado. Aqui, a raiz quadrada cancela com 1 ao quadrado. Vou aplicar a distributiva aqui. Então, vai ficar 12. Não, vou até fazer melhor. Antes de aplicar a distributiva. Vou manter o 6 paradinho. E vou expandir essa expressão. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro para o segundo mais o quadrado do segundo. Então, nesse caso, vai ficar m ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 4m, mais o quadrado do segundo, que seria 4. Com mais 2, dá 6. Então, continuando as contas aqui, nós vamos ter 36 mais 24m mais 4m ao quadrado, que é igual a 6m ao quadrado mais 24m mais 36. Então, nós vamos cancelar o 36 com 36. O 24m cancelaremos com 24m. Posso passar esse 4m ao quadrado para o outro lado subtraindo. Então, 6m ao quadrado menos 4m ao quadrado dá 2m ao quadrado, igual a zero. A única possibilidade disso ser zero, se m for igual a zero. Para a gente fazer uma prova real, se realmente essa resposta bate, a gente tem que substituir o m por zero e verificar se os ângulos realmente batem. Então, aqui sugiro como exercício para vocês verificarem se o vetor 2, 1, 1 forma um ângulo de π sobre 3 radiano com o vetor 1, menos 1 e 2. Então, assim, espero que tenha ficado claro as contas, observando como é que nós juntamos as informações.
Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.